Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Lília, eu sou médica da equipe de saúde da Claro. E você que nos acompanha já sabe que nós estamos aqui com Conectados com a Saúde toda semana, né, para falar para vocês, para os nossos colaboradores, para suas famílias, sobre a saúde física, mental e social. Bom, aproveitando, caso você tenha perdido alguma das nossas lives passadas, você pode assistir esse material, os vídeos, acessando a nossa plataforma Conecte-se. O caminho é Conexão Aprender, meus treinamentos, meu catálogo de treinamento, comunidade juntos contra o coronavírus. E para quem é da Nextel, o caminho é o Next Learning, biblioteca, live. Bom, você também pode enviar suas perguntas através do chat que está aberto aí na sua tela. A gente vai ter muito prazer em te responder, tá certo? Hoje a gente trouxe um tema muito bacana, que é o Mindfulness, que é uma técnica meditativa que foca no momento presente, pois entendemos que esse método de treinamento é muito importante e nos auxilia no equilíbrio interno, né, para sairmos aí do automatismo do dia a dia e a gente ter um pouco mais de tranquilidade, né? Para isso, a gente tem aqui um especialista no assunto, que é o Alan Pogrebinski. Ele é mestre em psicologia pela Universidade de Derby, na Inglaterra, formado em economia e matemática pela Cornell University, nos Estados Unidos. Trabalhou também em Wall Street, no mercado financeiro de Nova York por vários anos. Foi diretor, vice-presidente em grandes bancos, como Morgan Stanley, Lehman Brothers, Barclays e UBS. Então, é um grande prazer a gente ter você aqui. Alan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Lilian, e obrigado a todos vocês por estarem aqui, e parabéns para todos vocês por estarem aqui, se dando um momento, privilegiando o cuidar de vocês mesmos num momento como esse. E sei que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, a gente parar para estar num momento desse, uma iniciativa tão legal que vocês têm aqui que está sendo oferecido para vocês, mas também tem o lado de vocês de estarem parando para se permitirem isso. E então quero parabenizar todo mundo que está aqui. Embora eu não esteja conseguindo ver vocês, estava falando para a doutora Lilian antes, quanto que faz diferença para mim se eu estivesse vendo as carinhas aqui e tendo esse feedback visual. Então, eu estou imaginando cada um de vocês aqui me ouvindo. Muito bom, Alan. Bom, conta pra gente, então, a sua história, quem que é o Alan, como que iniciou seu interesse pelo Mindfulness, o que é, né, esse método? Então, vamos lá. Minha história com meditação, na verdade, é bem antiga, e eu vou tentar resumir muito rapidamente, mas eu começo com 16 anos de idade, decidindo que eu queria ir para a Índia e passei as férias de escola lá. Minha mãe acabou indo junto, porque eu não podia deixar uma criança ir sozinha, e viu que não tinha como me segurar. E eu comecei a me envolver mais com isso ainda, como adolescente, mas a vida me levou para outros lugares, e eu acabei indo ter uma carreira completamente diferente, que é o que vocês ouviram antes aí. Eu acabei em ter uma carreira no mercado financeiro, e depois larguei isso, voltei para fazer o mestrado em psicologia e voltar a estudar, me formar em Mindfulness, e que é com que eu trabalho já há vários anos agora, né? Então, eu fiz um movimento, digamos, do círculo completo, né? Eu comecei e acabei onde eu estou. Eu não sei se eu acabei ainda. Eu estou agora onde eu comecei, mas a minha vida deu bastante volta, e eu acho que isso muita gente se identifica com isso, né? Porque as nossas vidas dão voltas, e às vezes a gente tem que fazer mudanças grandes, e momentos como esse agora são momentos que muitas pessoas estão se questionando quais são as minhas prioridades na vida, que mudanças eu faço, né? Bem, posso ir simplesmente falando, doutora Lilian, ou eu falo alguma coisa e espero você? Posso ir falando, né? Não, pode. Agora Então, o tempo é seu. direto. Então, tá bom. Obrigado. Então, o que é mindfulness? E quando eu voltei, então, a estudar meditação e olhar isso do ponto de vista científico, muito diferente da abordagem que eu tinha lá na década de 80, quando eu era jovem e fui para a Índia, eu fui buscar uma visão científica de meditação. Eu sabia, poxa, isso é uma coisa que eu conheço pela minha experiência pessoal, que é muito transformador.
E eu quero poder estudar isso cientificamente e encontrar as ferramentas que são mais, tem mais evidências que funcionam para a gente. E existem muitas linhas diferentes de mindfulness, e a linha que eu trabalho, que se chama Mindfulness Funcional, é baseada numa escola de psicologia que se chama Contextual Behavioral Science, em inglês, ou Ciência Comportamental Contextual, que tem uma abordagem muito prática, muito pragmática de mindfulness. E é disso que eu vou falar para vocês aqui. E a base dessa visão de mindfulness, de uma maneira didática que a gente pode entender, tem a ver com o que se chama flexibilidade psicológica. E essa flexibilidade psicológica pode ser vista em diferentes processos de flexibilidade. Alguns deles compõem, a maior parte deles compõem o que a gente chama de mindfulness. Então, o primeiro processo de flexibilidade que compõe aquilo que a gente chama de mindfulness, que eu quero falar para vocês, é a flexibilidade da atenção, né? Todos esses processos que eu vou falar a partir de agora, eles envolvem uma maneira diferente da gente se relacionar com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, com a nossa atenção, com os nossos pensamentos, com aquilo que acontece com a gente, com como que a gente age. E a flexibilidade de atenção, a flexibilidade na atenção, é um processo muito básico, tem a ver com o que a doutora Lilian estava falando, que a maior parte das pessoas já relaciona com mindfulness, que é esse estar no aqui e agora. Mas esse estar no aqui e agora não é óbvio o que a gente quer dizer com isso. E pode, às vezes, até confundir a gente. A gente quer entender o que é, e como é estar no aqui e agora, né? Porque, certamente, a gente não pode estar sempre... Primeiro, a gente está sempre no aqui e agora. Não importa o que a gente está acontecendo, a gente não tem uma máquina do tempo, né? Então, quando a gente está falando e não estar no aqui e agora, não é que a gente pega um daqueles carros do De Volta para o Futuro e vai para o futuro ou para o passado, literalmente. É que a nossa atenção, e nós estamos demasiadamente, de uma forma rígida, preocupados com o passado ou com o futuro. Por exemplo, ruminando algo que nós fizemos e que não foi bom no passado e sofrendo por causa disso, ou ansiosos sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro e o que vamos fazer, e ficamos presos com a nossa atenção nesse conteúdo do passado e do futuro. A gente continua, se alguém olhar para a gente, vai ver que a gente ainda está neste momento aqui, mas não é onde a nossa cabeça está. Agora, isso, numa primeira vista, pode parecer muito simples, legal, então eu preciso estar menos pensando no passado e no futuro, eu preciso estar só aqui agora. Também não é assim, porque se a gente estiver só no aqui agora, a gente não vai conseguir fazer um monte de coisas que são importantes para o ser humano. A gente, para vocês entrarem aqui e estarem assistindo essa live, vocês em algum momento pensaram minutos antes, ou horas antes, ou dias antes, que vocês tinham que abrir o computador, que tinham que se programar, que tinham que entrar no lugar correto, ou no aplicativo, e então vocês tiveram que se preocupar com o futuro. A gente, o tempo todo, comete erros e a gente quer olhar para o passado, para os nossos erros que estão no passado, aprender com eles para a gente poder ser uma pessoa melhor. Então, a gente quer poder transitar pelo passado e pelo futuro. Então, o que exatamente a gente está querendo dizer com estar no aqui e agora? Por isso que a palavra-chave é flexibilidade. É a atenção flexível. A gente quer ser capaz de ter a flexibilidade de estar aqui agora, de estar com a nossa atenção com o que está acontecendo diante da nossa frente, quando isso é o melhor para a gente. Então, na hora que você está fazendo o seu imposto de renda, que agora todo mundo tem mais tempo para fazer, né? Tem mais prazo, senão já tem mais, já teria acabado, você certamente vai ter que pensar no passado para você preencher aquilo ali. Você não vai conseguir ficar lá, mas nesse momento aqui agora, eu não ganhei nada e eu não gastei nada também. Então, que renda que eu tenho nesse exato aqui agora? Não tenho nada, vou botar tudo zero aqui. Você tem que ir para o passado. Agora, na hora que você está com a sua família, seus pais, ou com seus filhos, seu companheiro, companheira, passeando ou curtindo uma quarentena, vendo alguma coisa, conversando juntos, naquele momento, se você está pensando no seu imposto de renda, ou se você que você fez, ou alguma coisa que você fez, você está pensando no imposto de renda que você vai ter que fazer até, sei lá, junho, julho, quando
né? Você está deixando de estar com a sua atenção onde vai ser melhor para você. Que nesse caso, provavelmente, é para curtir aquilo que está ali, é para curtir a sua família, é para curtir as relações que estão à sua volta. Na hora que você está comendo, se você está comendo e pensando, né, em como que essa comida vai impactar a sua dieta que você programou antes, ou que, como é que você vai ficar depois, ou se você está comendo e pensando em coisas completamente distintas disso, tá? Com a sua atenção num problema de trabalho que você está tentando resolver, que aconteceu antes do almoço, ou na reunião que você vai ter em seguida do almoço, você vai acabar de comer e vai perceber que você nem sentiu o gosto da comida. Naquele momento que você está comendo, provavelmente, a não ser que você precise daquele tempo para resolver algo de vida ou morte, mas geralmente não é assim, a gente pode simplesmente curtir o presente, estar com atenção naquilo que a gente está comendo, sentir o gosto da comida, curtir a comida, perceber o nosso corpo recebendo essa comida, se tem alguém com a nossa companhia, curtir a companhia que está ali também. Então, o aqui e agora tem a ver com o que a gente chama então de atenção flexível ao momento presente, que é a capacidade de vir para o presente, ou para o passado, ou para o futuro, como for melhor para você, e não ficar rigidamente no passado quando seria melhor no presente. O contrário é possível também. É possível que você fique no presente de uma maneira rígida, quando o melhor para você talvez fosse estar no passado ou no futuro. De novo, a chave é a flexibilidade. Qual seria um exemplo disso? Um exemplo pode ser a pessoa que, por exemplo, você está chamando alguém para uma conversa e sobre alguma coisa que a pessoa fez no passado que foi muito ruim para você. E a pessoa, para fugir de poder se engajar com um erro que ela tem e poder pensar no passado, porque aquilo é muito desconfortável para ela, ela fala, não, quero só pensar no presente, isso é passado, eu estou aqui, você está aqui agora. Então, o presente pode ser uma fuga, ficar no presente, para a gente não se engajar com algo do passado, no caso, uma conversa difícil sobre alguma coisa que alguém fez e que você precisa conversar no relacionamento, na história de vocês, e ficar no presente rigidamente para não se engajar com algo que é difícil, que está no passado, né? Ou, por exemplo, no momento desse de muita incerteza, às vezes a gente tem que tomar decisões com muita incerteza com tudo que está acontecendo agora. Infelizmente, a gente tenta viver um dia após o outro, mas algumas decisões a gente tem que tomar. Mas a gente pode ser tão difícil essas incertezas todas que a gente não vou viver só o que está acontecendo agora e vou deixar isso para pensar nessas coisas quando elas chegarem. E aí, quando elas chegarem, pode ser tarde demais. Então, o estar no presente é o que a gente mais fala e a gente mais ouve sobre a atenção flexível. Porque talvez seja o que as pessoas mais precisam aprender, o que nós mais precisamos aprender, que é poder aproveitar e estar no presente quando isso é o melhor. Mas a chave é a flexibilidade. É estar com a sua atenção onde for mais adequado, onde for te trazer o que de melhor a sua atenção pode trazer nesse momento. Então, esse é o primeiro grande processo de mindfulness, que é a atenção flexível, e com ele sozinho, e a gente vai ter uma prática daqui a pouco, que a gente vai praticar isso, com ele sozinho a gente já pode ter uma revolução nas nossas vidas, né? E simplesmente ter momentos em que a gente exercita essa atenção de uma maneira flexível. E como eu falei, o que costuma ser mais difícil é trazer a atenção para o presente. Então, geralmente, esses exercícios são de trazer para o presente. Como que a gente traz para o presente? A gente pode observar, por exemplo, o nosso corpo, trazer a nossa atenção para o nosso corpo, trazer a atenção para a nossa respiração. A gente vai praticar isso daqui a pouco. Por quê? Porque as sensações do nosso corpo estão sempre acontecendo aqui agora, né? Eu não observo as sensações do meu corpo ontem nem amanhã, eu observo o que eu estou sentindo agora. A respiração está sempre no momento presente. Se eu estou observando a minha respiração e eu perdi uma respiração, aquela respiração passou. Então, tem várias técnicas de trabalhar essa atenção flexível, principalmente ensinando a gente a poder estar mais no presente, quando a gente quer.
Um outro processo de mindfulness é o que a gente chama de emoções flexíveis. O que a gente quer dizer com ou flexibilidade emocional? Em outros campos, isso é chamado de aceitação, mas essa é uma palavra muito cheia de conotações difíceis e para algumas pessoas não passa a ideia correta. A gente gosta mais de falar de flexibilidade emocional, né? Que tem a ver com a capacidade da gente, estando presente ao que está acontecendo com a gente, permanecer presente às nossas experiências internas, sem julgá-las, sem ter que tentar fugir do que a gente está experienciando, somente nossos sentimentos e sensações, e também nossos pensamentos. Sem a gente querer ir para outro lugar, como, por exemplo, o passado e para o futuro. O que isso significa? Isso significa desde da situação mais simples, se você está fazendo uma meditação, né, formal, clássica, de olhos fechados, e você você tem uma sensação que é difícil, você poder permanecer ali para continuar a nossa meditação, até coisas muito mais práticas das nossas vidas, que tem a ver com a gente poder permanecer em situações que são valiosas para a gente, mesmo se essas situações nos trouxerem sentimentos desafiadores, sensações desafiadoras. É essa presença que faz uma diferença incrível. Porque, geralmente, a maneira como a gente foge de sentimentos desafiadores pode ser altamente danosa para a nossa vida. Imagina, tem uma animação na internet de mindfulness, que se chama Mindfulness, é um superpoder, se você não viu ainda, eu recomendo, tem milhões de visualizações, que, mais ou menos, eu vou parafrasear a história aqui, simplificar, né? Mas é alguém andando de carro, e, né, dirigindo ali no carro, e uma outra pessoa, né, xinga, bate, buzina, sei lá, alguém incomoda no outro carro. E aí você que está ali no seu carro, que recebeu essa, né, buzina, o xingamento, o que quer que seja a batida, você de repente observa em você uma raiva enorme, né? Oxe, como é que a pessoa fez isso? O coração batendo mais rápido, né? Talvez o sangue subindo, né? E aí, como é que a gente foge, geralmente, dessas emoções desafiadoras e difíceis? Tem várias maneiras de fugir. Mas uma maneira clássica, nem todo mundo segue por aí, mas uma maneira clássica que muita gente segue é, por exemplo, sendo agressivo, né? Na hora que se você está sentindo com raiva daquele jeito, você abre a janela e fala, esse é o... né? E xinga o outro de volta, né? Ou sai correndo atrás do outro para chegar pertinho e incomodar o outro. Você alivia um tantão daquela raiva, não alivia? O que significa? Significa que o seu comportamento teve a função de aliviar a sua raiva, não de fazer o que é melhor para você. Estava difícil sentir raiva e você quis aliviar a raiva. E esse passou a ser o seu principal objetivo. E a flexibilidade emocional que ensina a gente a gente não precisa se aliviar das emoções difíceis quando isso não é o melhor para a gente numa determinada situação. Se isso for o melhor, ótimo, tá bom, né? Mas, de novo, é a flexibilidade. Mas numa situação como essa, que talvez você xingar o outro, que você não sabe se vai dar, em vez de xingar agora, tirar uma arma do porta-luva, ou você sair correndo do outro, que você não sabe se você vai provocar um acidente, você poder ficar presente a essa raiva e perceber, olha só, eu tô com raiva, olha só, é difícil pra caramba ficar com raiva e não botar para fora nada. Mas agora é o melhor para mim, eu tô aqui dirigindo, o melhor para mim é simplesmente continuar dirigindo. Depois eu posso encontrar uma forma saudável de botar para fora se eu quiser. Mas isso é uma habilidade de flexibilidade emocional, da gente poder continuar sentindo isso tudo e mesmo assim fazer o que é melhor, o que importa. E não acontece só com raiva, acontece com qualquer emoção, né? E não acontece só com não expressar a emoção, ser o melhor. Às vezes, o expressar a emoção que seria o melhor para a gente é difícil. Então, você, por exemplo, pode estar conversando com alguém que é muito importante para você e falando de coisas
que são sobre vocês, sobre o relacionamento de vocês, e você se emociona, né? E você sente tocado com isso, né? E para muita gente, de novo, tudo isso que eu estou falando, não é todo mundo é assim. Cada um vai ter o seu ponto difícil, né? Mas para muita gente é difícil demonstrar emoção. Por quê? Porque você começa a sentir emocionado, começa a sentir tocado, começa a se sentir cativado pelo que o outro está falando. E isso é difícil, eu não quero, eu não posso sentir isso, eu não posso desmontar aqui, não posso me emocionar desse jeito. Deixa eu abafar isso aqui, vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto, porque isso aqui tá demais para mim. Né? Nesse caso, a fuga não foi expressar a emoção. Nesse caso, a fuga foi não expressar a emoção, para fugir da emoção. Né? E aí, se você tem flexibilidade emocional, num caso como esse, você pode sentir essa emoção. Você pode perceber o que está acontecendo ali. E se for o melhor para você, falar até disso. Né? Se é uma pessoa que você confia, uma pessoa. E o relacionamento de vocês vai poder provavelmente ser muito melhor por causa disso. Né? Quantas pessoas têm dificuldade enorme de dizer eu te amo? Não é todo mundo, mas para muita gente isso é muito difícil. Ou pode ser para os pais, ou para os filhos, ou para o companheiro, ou para a companheira, às vezes é só para um contexto e não em outro, às vezes são em todos. Muitas vezes o que está por trás disso é essa dificuldade de estar com as emoções de vulnerabilidade que vem quando a gente, por exemplo, diz eu te amo. Para não sentir essas emoções tão difíceis, a gente não fala, a gente não expressa. Então a flexibilidade emocional treina a gente a poder ser capaz de sentir o que quer que seja e, a partir daí, poder decidir fazer o que é melhor para a gente, expressar ou não expressar. Você vai decidir o que é melhor para você, mas você vai decidir o que é melhor para você. O que vai guiar o seu comportamento é o que é melhor para você e não simplesmente porque você não aguenta sentir. E porque as decisões que você toma porque você não aguenta sentir podem não ser, um desses exemplos que eu dei, as melhores para você. Então, além da flexibilidade, atenção à flexibilidade emocional. É muito importante, um componente muito importante do mindfulness com essa perspectiva funcional. E um outro processo que é muito importante no mindfulness, a gente chama de flexibilidade cognitiva. É como a gente lida com os nossos pensamentos, como a gente pode lidar com os nossos pensamentos de uma forma mais flexível. E isso está por trás de várias técnicas de meditação em que você aprende a observar seus pensamentos. Para muita gente é muito difícil. Poxa, como é que eu observo meus pensamentos? Os pensamentos são meio que, para a gente, o que o mar é para os peixes. Né? A gente está tão em volta dos nossos pensamentos que parece que só existem os pensamentos. Como é que você pergunta, se você pudesse perguntar para o peixe, né? Mas e aí, o que você está achando do mar? Como, que mar? Só existe o mar? Gente, como é que você está observando seus pensamentos? Como assim observar meus pensamentos? Os pensamentos sou eu. Não, você não é seus pensamentos. Os seus pensamentos acontecem em você e muitas outras coisas acontecem em você. E a gente pode ter uma relação flexível com os nossos pensamentos para eles não controlarem a gente. E, ao contrário, a gente poder usar eles. O problema dos pensamentos é quando eles nos controlam. A gente quer poder utilizá-los como ferramentas. Mas como que os pensamentos nos controlam? Tem uma metáfora física que eu gosto muito, que a gente usa para falar desse processo de flexibilidade cognitiva, que diz, muitas vezes nossos pensamentos estão como se fossem nossas mãos assim na nossa cara. A gente parece que é tudo que está acontecendo. Qualquer que seja um pensamento, uma regra, uma coisa, uma crença que a gente tem. E a flexibilidade cognitiva ajuda a gente a afastar, com afastar essas mãos aqui. Você continua vendo as mãos. Então você continua, claro, sabendo dos seus pensamentos, mas você percebe que tem outras coisas. Você pode até ver com mais detalhe as mãos e esses pensamentos, você pode ver que tem outras coisas acontecendo. Mas por que isso é útil? Porque os pensamentos podem ser uma prisão. Se a gente acredita literalmente, a gente está com eles assim, e não com eles assim. Muita gente chama alguns tipos desses pensamentos que são prisão de crenças, mas isso são, no final das contas, só pensamentos. Então, você pode ter qualquer tipo de pensamento pode se tornar uma prisão. Um pensamento do tipo, eu não sou um bom cantor, talvez te impeça de poder curtir um karaokê. Um pensamento de,
eu não consigo aprender mesmo inglês, talvez te impeça de poder tentar de outra forma e poder aprender inglês de uma outra maneira. Um pensamento do tipo, as pessoas todas vão sempre me trair e e eu não posso confiar em ninguém, pode ser uma prisão e te impedir de ter relacionamentos mais saudáveis, mais íntimos, mais valiosos, né? Então, a gente tem vários pensamentos que a gente acaba se agarrando a eles, não importa se eles estão sendo bons para a gente, se estão sendo úteis para a gente ou não, se eles estão batendo com a realidade ou não. Inclusive, no mundo de hoje, a gente, com as polarizações todas, a gente conhece isso muito bem. Qualquer um de nós, né, é muito difícil a gente ver a nossa polarização, os nossos, a gente não tem. Mas a gente sempre tem um grupo ou outro que a gente acha que é radical, que é extremo, e como é que eles não conseguem ver isso? A gente mesmo, a gente é o normal, a gente é o neutro, a gente é quem tem o pé no chão e a cabeça no lugar e está vendo a realidade como ela é. Mas os outros não. Quando a gente diz como é que o outro não consegue ver isso, e a gente só consegue, é porque a gente está conseguindo ver que o outro não está tendo flexibilidade no seu pensamento. Como é que o outro está agarrado com essa ideia, né? E defendendo determinada ideia que está tão óbvia para mim e para todo mundo que eu conheço, que é uma ideia totalmente errada, né? É fácil ver a inflexibilidade cognitiva no outro. Acontece que, você já parou para pensar que se você está vendo em um monte de outros assim, será que isso não se aplica a você também em muitas situações? Não em todas, claro, mas em muitas situações, né? E isso que é muito difícil, mas é extremamente libertador. Quando a gente pode questionar os nossos próprios pensamentos e dizer, caramba, esse pensamento, essa ideia que eu estou tendo aqui, ela está sendo útil no sentido de que quando eu utilizo isso para me relacionar com a realidade, está sendo melhor, a coisa está avançando, está batendo, está me levando para algo que é melhor para mim, para as pessoas com quem eu me importo, ótimo, então esses pensamentos eu quero manter. Mas se não está, e se eu estou de novo agindo a partir desses pensamentos e aquilo não está batendo, será que eu posso ter esse distanciamento, essa flexibilidade cognitiva de olhar, olha, de repente, esses pensamentos não são os melhores. Não é que eles estão errados, não é que eles podiam estar certos, eles não são úteis. Eu posso, talvez, escolher outros pensamentos, acreditar em outras coisas. E também ser flexível com essas novas coisas que eu vou acreditar. Não passar, dizer, agora essa outra coisa eu acredito no contrário do que eu acreditava antes. Não. Agora deixa eu experimentar olhar dessa outra forma, né? E então essa flexibilidade cognitiva permite a gente mudar de ideia, permite a gente não ser cabeça dura, permite a gente não ter crenças que nos limitam. E para isso a gente aprende, então, a olhar qualquer pensamento e com esse distanciamento. E isso transforma as nossas vidas. Bem, nós falamos de 3 dos processos de flexibilidade, falamos da flexibilidade da atenção, da flexibilidade emocional e da flexibilidade cognitiva. E agora eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma breve meditação guiada, de uns 7, 8 minutos, para a gente poder experimentar um pouco de alguns exercícios ligados a isso. Então, eu não estou vendo vocês, mas eu imagino que vocês estão sentados em algum lugar. Eu vou pedir, então, se não estão sentados numa posição confortável, que vocês possam ficar bem nos próximos minutos para irem para uma posição assim. Se você está com sono e acha que pode dormir, é uma boa ideia, às vezes, descolar a coluna e ficar com a coluna reta sem estar com apoio, mas é claro, se você tem dor na coluna, não faça isso, a ideia não é você sentir dor. E deixe seus olhos fecharem. E eu vou convidar você para exercitar agora a sua atenção de uma maneira flexível. E a gente vai fazer isso primeiro levando a sua atenção para as sensações do seu corpo que estão aqui agora.
Experimenta notar como está o seu corpo nesse momento. Que sensações você observa aqui e agora? Nota a sua postura. Nota, talvez, se você está se sentindo cansado ou bem disposto, calor ou frio, se tem fome ou está saciado, ou talvez uma combinação disso. Agora, quero te convidar a focar sua atenção em diferentes partes da sua experiência, como se você estivesse apontando um holofote da sua consciência. Começando a apontar esse holofote da sua consciência simplesmente para as sensações dos seus pés agora. Sem precisar mexer os seus pés, sem precisar mudar a posição deles. É simplesmente uma mudança na sua atenção. Você consegue notar se os seus pés estão tocando o chão, ou se estão tocando outra parte do seu corpo, ou talvez se não simplesmente estejam no ar. Qual a temperatura que você observa quando você leva a sua atenção para as sensações dos seus pés? É diferente a sensação que você nota do seu pé esquerdo, do seu pé direito? Observa. O que mais você nota nas sensações dos seus pés que você não estava notando antes de eu te convidar a focar a sua atenção aí? O que te surpreende, talvez? O que é novo? Percebe que talvez existam alguns momentos que, mesmo eu te convidando para prestar atenção nos seus pés, a sua atenção vai para longe, vai para outro lugar, ou vai para o passado, ou vai para o futuro. E quando você perceber que se distraiu, e que sua atenção não estava por alguns instantes aqui, observando o seu corpo, nesse momento que você perceber que não estava presente, você já está mais presente para ter percebido isso. Então, nessa hora, você não precisa se culpar, nem brigar com você mesmo por ter se distraído. Porque se você notou que se distraiu, você já está aqui de volta para ter notado isso. E basta, com muita gentileza, reconvidar a sua atenção a voltar a observar a sensação dos seus pés. E está tudo bem. Experimenta agora mover o foco da sua atenção. Só da sua atenção. Os seus braços e mãos. Sem precisar mexer os braços e mãos. Só passando a prestar atenção de uma maneira diferente. O que você nota? Quais as sensações dos seus braços e mãos? Você percebe alguma tensão? As suas mãos estão tocando em alguma superfície ou em outra parte do seu corpo? Tem alguma diferença de temperatura em diferentes partes dos seus braços e mãos? Observa. O que você nota? Que sensações que talvez você não tenha uma palavra para descrever, mas que você é capaz de notar, que você não estava notando antes?
seus braços e mãos, aqui e agora. E agora eu quero te convidar a observar uma parte da sua experiência, apontar o foco da sua consciência, que não é uma parte do seu corpo, mas é algo que acontece no seu corpo. Eu quero te convidar a você observar a sua própria respiração, sem precisar mudar como você respira. Você não precisa respirar nem mais devagar, nem mais rápido, nem mais raso, nem mais fundo. Simplesmente passar a testemunhar a respiração que já acontece aqui agora, desde o momento que você nasceu, até quando você está dormindo. O seu corpo sabe respirar sozinho. Você não precisa ajudar. Você pode só testemunhar. Observa. Percebe que o ar entra e percebe que o ar sai. E nota que em alguns momentos talvez você se distraia. E quando você notou que se distraiu e perdeu uma ou mais respirações, tá tudo bem. Porque se você notou que se distraiu, é porque você já começou a voltar a estar aqui, para poder ter notado isso. Nessa hora, basta simplesmente voltar a observar o ar entrando e o ar saindo, e tá tudo bem. Agora experimenta a voltar a perceber o seu corpo, a postura como você está sentado. Lembrar, mesmo se você estiver de olhos fechados, de lembrar dos seus arredores. Lembrar que você está aqui nessa live, meditando com muitos e muitos outros colegas. E no seu tempo, quando você estiver pronto, você pode deixar os olhos abrirem novamente e a gente voltar aqui para conversar. Bem, gente, eu acho que, doutora Lilian, acho que essa é uma boa hora para a gente abrir para perguntas, né? Com Nós ficamos certeza. 9 minutos meditando. As pessoas às vezes se surpreendem no tempo que passa, diferente quando a gente está meditando. A gente ficou 9 minutos. É verdade, não, parece que foi menos, assim, é muito... mas ao mesmo tempo é bem profundo, né? Maravilhoso. Muito bom. E nós estamos com muitas perguntas, Alan. O pessoal está participando bastante. Primeira coisa, assim, eu tenho certeza que nesse momento muitas pessoas estão vivendo momentos de estresse, de incertezas, né? E essa experiência que você promoveu aqui com a gente faz muita diferença, né? Agora que todos conhecem um pouquinho mais do mindfulness, é possível começar a fazer em casa, mesmo sozinho? Com certeza. Então, existem inclusive muitos aplicativos de mindfulness que você pode baixar, e tem muitos muito bons. E acho que a maneira de você filtrar e saber olhar se é um aplicativo de mindfulness, porque tem muitos tipos de meditação diferentes, e que vão fazer meditações guiadas para você, gravadas como a que eu fiz agora. E é uma forma muito fácil de você começar em casa. Se você não quiser, muita gente é mais fácil, mas se para você não for bom ter uma voz, uma meditação guiada, para algumas pessoas não é, você pode simplesmente parar por alguns instantes e perceber o que está acontecendo aqui agora, perceber o seu corpo,
perceber a sua respiração, como a gente fez aqui, né? E existem várias oportunidades, né, de pessoas hoje em dia dando aulas de meditação também guiadas. Eu faço isso. Então, tem muita coisa que você pode procurar mesmo nessa época de quarentena. Muito bom. Bom, agora então, pessoal, vamos praticar, né? Todo mundo já sabe como começar. Tem várias perguntas. A primeira que a gente recebeu aqui foi a questão de ligação de mindfulness com yoga, por exemplo. Sim, tem uma ligação no sentido de que a meditação que geralmente se faz na yoga é muito próxima e consegue muitas vezes os mesmos princípios de mindfulness. Mas faz muitas outras coisas também em yoga, em meditações ligadas a yoga, que são diferentes de mindfulness. Então, dependendo do que você está fazendo no yoga, pode ser, inclusive, exatamente a mesma coisa, ou pode não ser também, né? Mas são certamente duas atividades, duas disciplinas muito afins que têm uma interseção muito grande. Ótimo. Tem uma pergunta também aqui sobre se essa prática é comprovada como uma terapêutica para o tratamento de ansiedade, depressão. Sim, existem vários estudos que mostram que as práticas de mindfulness são eficazes, tem bastante evidências em variáveis ligadas à ansiedade, à depressão e muitas outras. E existem, inclusive, várias terapias baseadas em mindfulness que se trabalha de uma forma bem específica isso também. Mas mesmo a prática individual é comprovadamente muito benéfica e muito complementar no tratamento de ansiedade e depressão. E tem até uma outra pergunta que eu acho que complementa essa, que é se o mindfulness é uma filosofia de vida ou é um método científico? Então, depende. Tem várias coisas que você pode chamar de mindfulness, né? Então, a gente pode estar chamando de mindfulness algo que seja maior, que seja um movimento, uma filosofia de vida. A gente pode estar chamando uma técnica mais especificamente, mas e a gente usaria, infelizmente, muitas vezes se usa a mesma palavra com escopos diferentes, né? Mas certamente as duas coisas existem dentro daquilo que a gente chama de mindfulness. Existe a técnica científica que é estudada, independente de qualquer contexto filosófico ou até mesmo ético, e existe todo um movimento que está em volta disso e que é construído naqueles que praticam mindfulness, em diferentes linhas de mindfulness, de maneiras diferentes, que vão trazer também uma filosofia de vida mais ligada a se viver no momento presente, mais ligada em estar conectado com seus sentimentos, com essa flexibilidade na relação com os pensamentos, etc. Agora, eu acho que tem uma coisa interessante nessa pergunta, que é, mesmo se a gente olha o mindfulness como uma técnica, e a gente olha para as pesquisas de uma coisa simplesmente coisa científica, a eficácia dessa técnica, ela só vai ser realmente potencializada quando ela passa a ser incorporada em todos os momentos da nossa vida. Então, desse modo, até a técnica é uma filosofia de vida, no sentido de que não é uma coisa que você faz alguns minutos por dia e esquece depois. Você quer estar trazendo essa técnica para todos os momentos da sua vida. Então, você, mesmo com uma postura bem objetiva, digamos assim, ainda assim é algo que para funcionar, você precisa permitir que isso permeie a todos os momentos da sua vida. Tá ótimo. Aqui tem também aqui uma pergunta, e a pessoa começa falando assim, que percebe o que você falou sobre a questão da flexibilidade da atenção quando está com insônia. Ela fala que quando pratica estar no aqui e agora e relaxar, ela consegue dormir. Então, ela pergunta se a flexibilidade da atenção ajuda no combate à insônia. Com certeza pode ajudar.
porque é exatamente o que ela falou, né? Se você está com atenção ali, por exemplo, muitas vezes a insônia você está em outro, está pensando no futuro, está preocupado com alguma coisa, ou você está remoendo alguma coisa do passado. E aí isso te mantém acordado. Se você pode simplesmente perceber o seu corpo, perceber a sua respiração, estar no aqui e agora, no que está acontecendo, o que o seu corpo mais precisa é dormir naquele momento, se for a hora de dormir, você provavelmente vai dormir. Então, certamente a flexibilidade da atenção pode ajudar muito, né, em algumas situações de insônia. E aí uma outra pergunta, por que o mindfulness está sendo tão falado nesses tempos de quarentena? Qual que seria o principal benefício nesse momento? Olha, eu acho que o mindfulness está sendo falado agora porque se criou antes, nos anos anteriores, uma consciência muito maior dos benefícios do mindfulness. Começou a se falar muito mais, começou a se ver a importância. Aí a gente chegou na quarentena e está todo mundo numa situação mais extrema, mais difícil, em que a gente está se deparando com os nossos demônios internos e externos imediatos também. E aí todo mundo para buscar, então, mas o que eu posso fazer quanto a isso? E aí lembrar, eu tenho ouvido tanto a falar de mindfulness, eu nunca dei tanta bola para isso, mas talvez seja a hora agora de eu olhar para isso. Então, eu acho que isso está acontecendo com mindfulness e com outras coisas. Anteriormente à quarentena, as pessoas já foram sensibilizadas de que talvez isso fosse uma boa ideia ajudá-las, mas estavam empurrando com a barriga. E agora que a coisa está pegando, as pessoas estão, poxa, o que eu conheço que talvez possa me ajudar? E aí estão lembrando do mindfulness, que realmente pode ajudar. Legal. Como ensinar as crianças essa prática? Então, é diferente, tem que adaptar, e tem técnicas específicas para as crianças. Obviamente, para as crianças é mais difícil ficar muito tempo prestando atenção e focando em alguma coisa. Então, tem simplesmente com brincadeiras em que a gente possa estar chamando a atenção das crianças para o seu corpo, para a sua respiração, talvez não por 9 minutos, como a gente fez, mas por 30 segundos, talvez já seja alguma coisa muito, muito legal. Então, de uma forma que seja gostosa e que a gente não vá esperar o mesmo tempo de atenção da criança, nem de perto, do que a gente tem com um adulto. Isso já vai ser muito importante. Tá certo. Aqui também tem outras perguntas sobre como é que a gente inicia uma caminhada no mindfulness, assim. O que seria um primeiro passo, né? Como é que a gente começa a colocar isso no nosso dia a dia e fazer aquilo que você disse, né? Que é fazer permear aí a nossa vida como um todo. Então, a linha de mindfulness que eu trabalho, que é o mindfulness funcional, a gente tem uma visão bem específica com relação a isso. O que a gente vê é que para qualquer prática que você vai mudar seu comportamento, que você vai mudar, que você quer mudar de vida, você quer mudar de uma maneira profunda como você se relaciona com você mesmo, com os outros, é muito difícil. A gente sabe disso, a gente tenta mudar. Não, agora é resolução de ano novo, né? A gente está sempre a gente lê um livro que fala um monte de coisa, a gente quer mudar. Agora a gente conhece o Mindfulness e quer mudar. É muito difícil a gente mudar o nosso comportamento. Então, no Mindfulness Funcional, a gente vê como maior aliado para isso outras pessoas que também estão nessa mesma caminhada e buscando fazer essa caminhada, que estejam junto com você. Então, se conectar com outras pessoas que também estão buscando isso, ajuda de montão a você efetivamente trazer essas transformações para a sua vida. Então, outras pessoas que também estão meditando, estão procurando meditar, estão procurando a viver de uma forma mais conectada com elas mesmas, faz a diferença, porque mesmo na quarentena agora, mesmo que essas pessoas não estejam fisicamente com você, mas olha só, a gente está se relacionando aqui com outras pessoas pela internet. A gente está se relacionando a gente continua com possibilidades mil de ligações de pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, encontrar essas pessoas que também estão nesse caminho, estar junto delas e falar sobre isso e fazer atividades juntos e estar conversando sobre essas mudanças é o que a gente vê que tem melhores resultados para a gente realmente persistir num caminho de transformação como esse.
Acho que a gente tem realmente que buscar parceiros aí, né, para É. nos ajudarem. Não é uma pergunta, né? Uma pessoa fala aqui a flexibilidade cognitiva é uma coisa que ninguém desenvolve, né? A gente foi treinado só para olhar para fora. Obrigada por nos lembrar que precisamos olhar e observar também, né, internamente para nos livrarmos das nossas prisões. Tem uma pergunta também que fala assim: quais principais técnicas para se afastar dos pensamentos no dia a dia e para meditação? Acho que você mostrou um pouquinho aí, né, durante a meditação guiada, mas não sei se você quer falar um pouquinho. Uma técnica específica, a gente não chegou nisso nessa meditação guiada, é simplesmente, da mesma maneira que a gente observou nossos pés ou nossa respiração, parar para observar nossos pensamentos. E observar, olha só, os pensamentos estão acontecendo agora. Aí algumas pessoas falam, mas eu não estou pensando em nada. Eu falo, não, esse pensamento de que você não está pensando em nada, já é um pensamento, observa ele. Né? Ou esse pensamento que diz que eu não estou conseguindo observar os pensamentos, já é um pensamento, observa ele. E tem técnicas específicas que se faz, como, por exemplo, imaginar que você está pegando cada pensamento que você observa e você coloca numa folha que está caída no rio e percebe essa folha andando no rio. Tem várias técnicas específicas que tem na literatura e aplicativos vão ter isso também. E a gente vai aprendendo a ter essa distância em relação aos pensamentos. Tem uma pergunta aqui interessante do Júlio, que ele fala: Alan, bom dia, obrigado por juntar, né, a gente nesse período. Fiquei com a dúvida quanto à flexibilidade nos exemplos dados no trânsito e do sentimento que o outro nos toca. Não poderia levar a pessoa a ficar insensível ao que ocorre à sua volta e ao que nos afeta? Quando você nos orienta que o que é melhor para você, qual o limite para esse raciocínio, já que o ser humano reage de maneiras diferentes em situações semelhantes? Essa é uma excelente pergunta, porque, obviamente, a gente explica, tem 1000 formas de interpretar, né? A gente, quando explica isso, alguma coisa em pouco tempo. Então, quando eu estou falando em flexibilidade emocional, eu não estou falando em deixar de sentir. Então, você no trânsito ali, você vai continuar sentindo aquela raiva. Você não está reprimindo aquela raiva ou se sensibilizando a ela. Ela continua ali, muito presente. E está tudo bem. O que você muda é como você age. Então, tem uma frase que eu gosto de usar que controle as suas ações e não os seus sentimentos ou os seus pensamentos. Você quer se permitir sentir e pensar, porque o paradoxo é que quando a gente tenta controlar os sentimentos, é aí que eles nos controlam. Se a gente ali tentar, não vou sentir raiva, eu não vou sentir raiva porque isso é ruim para mim, porque vai causar um acidente, não sei o quê, a gente vai ficar focado na raiva. Porque para não sentir raiva, a raiva virou o centro das nossas atenções. E aí ela que está controlando o nosso comportamento de novo, de outra forma. É o outro lado da moeda de ir lá e expressar. Então, a flexibilidade emocional é você simplesmente, essa raiva você está aí? Tá legal, estou sentindo. Ah, estou sentindo muito? Ah, legal, estou sentindo muito. Olha só que interessante. Tá aumentando minha respiração? Tá aumentando a respiração. Mas agora, se eu vou acelerar ou não vou acelerar, se eu vou abrir a janela e falar alguma coisa, isso são outros 500. Né? Então, não é uma desensibilização, que a gente, é o contrário, é sentir plenamente, mas decidir como você vai agir a partir disso. Muito bacana. Tem um monte assim de mensagem aqui agradecendo, falando que foi ótima, que adoraram a meditação, que foi uma experiência incrível. Tem gente falando que se emocionou durante e depois também, então deixou aí os sentimentos aparecerem, muito legal. Tem uma pessoa que pergunta: o medo de despertar a consciência, ver as coisas como elas são, pode ser difícil para algumas pessoas. Como podemos aliviar as sensações desse despertar? Então, ao invés de aliviar, que, como eu estou falando, a gente não quer aliviar, a gente não quer deixar de sentir, a gente quer se permitir sentir, o que a gente faz é aprender aos poucos. Aí, aos poucos, dando passos que a gente pode dar, que não são passos grandes demais. Então, ser gradual e aprendendo a estar convivendo com essas sensações difíceis, desafiadoras, de estar olhando para coisas que a gente não está acostumado a olhar, é a grande chave. Se a gente tenta dar um passo muito grande, realmente a gente pode ser transbordado por muita coisa que é difícil para a gente e a gente dá até vários passos para trás e nunca mais querer mexer nisso. Então, ser gradual, costumo falar de dar um passo para fora da sua zona de conforto, mas não 2, nem 3, nem 10. Né? Então, dá só aquele passinho que você consegue ainda aprender com isso, mas que não
é tão difícil que você vai depois querer dar dois para trás. Tá ótimo. Tem, assim, de novo, algumas coisas chegando aqui também, as pessoas falando que estavam sentindo dores nas costas, que aliviou depois da meditação. E tem pessoas também perguntando da questão de se o mindfulness se aplica a qualquer condição psicológica. Você falou um pouquinho de depressão, ansiedade, ela está perguntando de síndrome do pânico. E tem outra pessoa perguntando também sobre amenizar traumas do passado. Sim, tem várias terapias baseadas em mindfulness, né, como a terapia de aceitação e compromisso, que chama ACT em inglês, que é inclusive uma das bases do mindfulness funcional, que vão trabalhar com tudo isso. Inclusive tem várias pesquisas comprovando a eficácia com síndrome do pânico e com situações de trauma também. Para isso, obviamente, você precisa trabalhar com um terapeuta habilitado e que vai se utilizar da ferramenta de mindfulness como uma ferramenta na sua terapia. Mas isso tem muita pesquisa mostrando que isso funciona assim. Então, se você quiser procurar um psicoterapeuta que trabalhe com uma linha de mindfulness que é praticamente a mesma linha do mindfulness funcional, só que aplicada à psicoterapia, você procuraria pela terapia de aceitação e compromisso, né, que tem muita gente aqui no Brasil que já trabalha com isso. Ótimo. E aí tem algumas perguntas sobre a questão da própria técnica mesmo. Se para fazer a meditação precisa estar sentado e como é que se livra da questão dos barulhos em casa, né, no dia a dia. Então, a princípio, a meditação você pode fazer do jeito que tiver, mas é muitas vezes mais fácil começar. Eu comparo isso com aprender a andar de bicicleta com rodinha, né? A gente quer começar com o que é mais fácil. Às vezes é mais fácil começar sentado, de olhos fechados, num lugar em silêncio. Mas a gente não quer ficar só nisso, porque se a gente só aprende a andar de bicicleta de rodinha, na hora que a gente estiver numa situação que a gente quer pegar uma outra bicicleta, ou quiser correr mais, chegar a algum lugar, a gente não vai saber, a gente vai cair, né? Então, por que a gente faz isso? Por que a gente senta, fica em silêncio, etc.? Porque é mais fácil. Mas a gente quer ter essa habilidade mesmo quando o mundo está caindo à nossa volta. E para isso, tá tudo bem se de vez em quando tiver um barulho, é até bom que é um treinamento. Então, a gente, né, existia uma época que não existia quarentena, né, não sei se vocês lembram, muito tempo atrás as pessoas podiam ficar juntas. Então, nessa época, a gente, em São Paulo, tinha um lugar que a gente meditava, né, em que as pessoas ficavam menos de 2 metros uma das outras e tal, a gente sentava para meditar. Muito tempo, né? E aí, num lugar que a gente fazia muito isso, né, na Casa Jaya, lá em São Paulo, a gente ficava perto da cozinha. E vira e mexe, eles ligam o liquidificador ali no horário que a gente estava meditando, bem na hora que a gente estava em silêncio meditando. E o liquidificador costumava dizer que era o maior aliado do nosso aprendizado de meditação. Porque a vida, muitas vezes, vai ligar o liquidificador para a gente. E a gente tem que aprender a estar presente e continuar centrado, mesmo quando está rolando o liquidificador. Se a gente só sabe estar centrado quando está tudo em silêncio e perfeito, esse centramento serve de muito pouco. Porque a gente precisa mesmo quando a vida liga o liquidificador. Então, se não tiver condições perfeitas, aproveita isso, celebra isso, que é uma oportunidade também de aprender a meditar nessas circunstâncias. Excelente, poxa vida. Olha, um assunto tão interessante e merecia mais tempo, né? Mas o nosso tempo está acabando. E eu quero agradecer muito você, Alan. Foi uma experiência incrível, sua participação foi muito importante. Parabéns pelo seu trabalho e essa carreira tão bacana, né? Essa história aí que você construiu. Queria ouvir um pouquinho aí, umas palavras finais suas. Eu agradeço vocês e parabenizo vocês a estarem criando esse espaço e promovendo isso para todos os colaboradores. É realmente muito, muito admirável, muito louvável estarem fazendo isso, né, nessa época. E convido a todos vocês a darem pelo menos um passo em direção a estarem com a atenção mais flexível, com a emoção mais flexível, com mais flexibilidade cognitiva, da forma que for. Baixando um aplicativo, escolhendo um tempo para simplesmente estar observando, buscando outras coisas aí,
para vocês fazerem, que tem muitas possibilidades hoje. Muito bacana. Bom, para lembrar novamente, as lives são gravadas, vão ficar disponíveis nas nossas plataformas, no Conexão Aprender e no Next Learning. Lembrar que a gente tem o Claro PAP, né, gente? O 0800 779 9979, para apoio psicológico, para suporte, aconselhamento financeiro, suporte social, né, e jurídico também. E a gente fica por aqui, agradecemos muito a sua audiência, a sua participação, as perguntas, né? Infelizmente não conseguimos responder a todas, mas a gente vai buscar dar um retorno para vocês ou uma outra oportunidade aí. Até a próxima live, né? Na semana que vem, então, a gente vai ter outros temas, acompanhem as informações pelos canais de comunicação interna. Tá bom? E não esqueçam de responder aí a pesquisa do QR Code que está aparecendo na tela de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Um bom dia.